Olá pessoal, professora Luísa Venina. Nós falaremos agora sobre as vanguardas no Brasil, dando continuidade aí à aula anterior, quando nós falávamos aí das características das vanguardas europeias, observando aí também o contexto histórico e tudo que elas representaram aí na literatura e nas artes em geral. Então, para o Brasil, as vanguardas elas foram aí importantes para o desenvolvimento da arte moderna, já que elas serviram aí como inspiração para os intelectuais brasileiros, principalmente aqueles que mantinham ali um certo contato com essas vanguardas quando tinham a oportunidade aí de viajarem para a Europa. Então, aí nesse período aí, virada do século XIX para o século XX, a Europa ela já vivia aí intensamente esse clima de rompimento com esse passado artístico e cultural. Né? O clima político aí era tenso em relação aí à Primeira Guerra Mundial, a questão também da Revolução Industrial, que nós comentamos aí na aula anterior, quando nós falávamos aí das vanguardas. Então, no Brasil, ela influencia os intelectuais que começam aí a idealizar também essa transformação para o Brasil. Aí nós temos aqui um exemplo aí dessa idealização, desse rompimento aí com as tradições, com aquela arte totalmente cópia europeia, e haver aí uma renovação para que a arte ela acompanhasse também aí toda essa evolução pela qual a humanidade passava. Aí nós temos aqui um poema do Manuel Bandeira, poético, onde ele diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, abaixo os puristas. Então aqui a gente percebe que o Manuel Bandeira, ele critica os modelos antes explorados, não há aqui métrica, não há preocupação com sonoridade, com rimas. Ele vai mencionar aqui também a questão do vocabulário muito erudito, como que ao ler um poema fosse necessário ali recorrer ao dicionário para conhecer, para saber aí o significado, digamos assim, das palavras para entender. Então ele vai dizer aí abaixo os puristas, abaixo esse academicismo, essa forma até então muito exigida dentro aí da literatura e das artes assim de uma forma geral. Dentre esses intelectuais brasileiros aí, que mantinham contato aí com essas ideias da Europa, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, eles também tinham esse contato e foram aí também alguns dos intelectuais que idealizaram aí esse movimento de seguir também para uma proposta de inovação das artes como um todo. Então vamos observar aqui. Nesse momento, as vanguardas aí, nós estávamos no período conhecido aqui como Primeira República. Então, no Brasil, esse movimento de vanguarda, ele busca a ruptura com a forte influência artística estrangeira, apropriando aí-se das vanguardas para criar uma identidade nacional dentro da arte. As manifestações se apresentam de forma mais engajada e como denúncia social, contrapondo-se radicalmente aos ideais da burguesia. Foram importantes para o desenvolvimento da arte moderna. A manifestação aí de todas essas tendências, elas vão se consolidar durante a Semana de Arte Moderna de 1922, que nós falaremos daqui a pouco, e que possibilitou aí a divulgação dos ideais modernistas. A partir de então, a arte, sobretudo a literatura, iniciaria aí um projeto que privilegiava a criação de uma identidade literária autônoma e alinhada aí com a cultura brasileira,
que é onde vai aí desencadear o movimento, o evento denominado aí Semana de Arte Moderna de 1922. Os intelectuais brasileiros, inspirados aí por essas vanguardas, as vanguardas europeias, o futurismo, o cubismo, o expressionismo, a partir dessas ideias, eles idealizam e programam aí a Semana de Arte Moderna de 1922. Nós temos aqui um poeminha para a gente ler, O Amor, que é uma poesia futurista de Oswald de Andrade. A Dona Branca Clara. Tome-se 2 dúzias de beijocas, acrescente-se 1 dose de manteiga do desejo, adicione-se 3 gramas de polvilho de ciúme, deite-se 4 colheres de açúcar de melancolia, coloque-se 2 ovos, agite-se com o braço da fatalidade e dê de 2 em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só. Então aqui exemplificando aí a influência dos vanguardistas. Vimos aí então que as vanguardas europeias no Brasil elas vão ser importantes para o início do modernismo, porque as ideias absorvidas dessas vanguardas elas se consolidarão e serão apresentadas ao grande público brasileiro com a Semana de Arte Moderna de 1922. Então nós vamos acompanhar as publicações para vermos aí sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Até a nossa próxima aula.